agora, então, bom dia. Eu sou a Flávia, do primeiro ano F. Eu estou fazendo um teste com meu irmão, o Pedro, do segundo ano F. O meu professor orientador, o nosso professor orientador, é o Ian, que é o professor de biologia do primeiro e do segundo ano. E o nosso tema é o CRISPR-Cas9, que é uma ferramenta de engenharia genética. Bom dia. Assim como minha irmã já disse, o CRISPR-Cas9 é uma ferramenta de engenharia genética e ela é muito promissora para o futuro. Só para dar um exemplo da importância desse tema, a pesquisadora, uma das pesquisadoras-chefes do CRISPR, Jennifer Doudna, ela afirmou recentemente em um teste que ela fez que dentro de 10 anos provavelmente já vai existir clínicas onde você pode fazer a alteração do seu próprio DNA quanto do DNA do seu filho, por exemplo. Também tem algumas referências em algumas séries atuais, por exemplo, na série Luke Cage da Marvel, eles usam o CRISPR-Cas9 para explicar uma das coisas da série lá. Bom, para a gente entender o CRISPR, primeiro, para a gente entender o CRISPR-Cas9, primeiro a gente tem que entender o que é. Vamos começar primeiro pelo CRISPR, pelo nome CRISPR. CRISPR é uma sigla para repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interespaçadas. Eu vou explicar posteriormente o que é isso melhor, vocês vão entender melhor qual é a atuação disso, mas só para citar já de uma vez. A parte do nome referente ao Cas9 é uma proteína, a Cas9 é uma proteína, é a proteína de principal atuação nesse sistema, e você pode ver ela representada nesse sistema aqui de branco. Esse aqui é como se fosse a atuação dela durante o seu processo, durante o processo do CRISPR-Cas9, e só que em um esquema. Aqui a gente pode ver a dupla hélice de DNA e aqui a gente vê de laranja uma molécula de RNA, também que eu vou explicar daqui a pouquinho para que serve e vou explicar melhor para vocês. Só que antes de a gente chegar nessa parte técnica, vamos entender como é que se dá a parte histórica do CRISPR. Como é que foi as descobertas, quanto tempo de pesquisa já tem. Muita gente acha que o CRISPR tem um tempo de pesquisa em torno de 5 a 10 anos. Só que na realidade vocês podem perceber aqui que já tem quase 30 anos de pesquisa na área. Lá em 1987, uma pesquisadora da Universidade de Osaka, China, e os colaboradores dela, fizeram as primeiras inscrições do que posteriormente seria chamado de CRISPR, na espécie de bactéria Escherichia coli. Eles não sabiam direito o que era que eles estavam lidando, encontraram uma coisa nova que eles não tinham visto antes uma bactéria e começaram a tentar descrever isso. Em 93 aconteceu de novo isso, só que nos Países Baixos e com a bactéria da tuberculose. Eles reconheceram o mesmo sistema e começou a surgir uma ideia de que isso não era uma exceção para uma espécie só de bactéria e podia ser um padrão. Lá em 97 começou a ter mais ainda essa ideia de padrão do CRISPR, quando o pesquisador Jason da Universidade de Utrecht, junto com seus colaboradores, reconheceu o CRISPR em outros seres, reconheceu em outras espécies de bactérias, em outros grupos de bactérias, a existência do CRISPR. Uma coisa que vocês podem reparar é que aqui, a partir dos anos 2000, você não tem nenhuma citação de nome e nenhuma citação de laboratório, por exemplo. Isso porque, a partir dos anos 2000, a pesquisa do CRISPR foi intensificada e muitos laboratórios recorrem à patente do que cada um fez. Então, atualmente existe uma guerra de patente para saber quem fez o que e é muito difícil definir de quem é a autoria de cada coisa. Mas enfim, em 2002 é padronizado a sigla CRISPR e em 2005 eles descobrem mais informações sobre o que seria esse sistema. Lá em 2006 eles puderam afirmar com certeza absoluta o que o CRISPR-Cas9 é. O CRISPR-Cas9, na realidade, ele é um sistema de defesa que as bactérias apresentam para algumas infecções. Só que como que o sistema de defesa de bactérias virou, a partir de 2011, uma ferramenta de engenharia genética? Para entender isso, a gente tem que explicar, a gente tem que entender melhor a parte funcional desse sistema. A gente tem que entender qual que é a atuação dele dentro das bactérias e qual que é a atuação dele na gente. Aqui nessa imagem, vocês podem ver um bacteriófago. O bacteriófago é um tipo de vírus que ele consegue infectar as bactérias, assim como outros tipos de vírus infectam a gente. O bacteriófago, ele se acopla na membrana celular da bactéria, como vocês podem ver aqui no cantinho, e ele basicamente injeta dentro da bactéria o material genético dele, que está todo enrolado dentro dessa cápsulazinha. O material genético do bacteriófago vai parar dentro do material genético da própria bactéria. Então aí vai ficar um pedaço de DNA bacteriano junto com uma parte de DNA viral. O vírus, ele basicamente usa a bactéria como se fosse uma espécie de fábrica. O DNA que ele coloca lá dentro é como se fosse uma receita para produzir novas peças de vírus. E lá dentro ocorre a montagem deles.
Quando chega a um certo número de vírus lá dentro da célula, lá dentro da bactéria, eles rompem a membrana celular dessa bactéria para poder sair. E isso acaba matando a bactéria. Para a bactéria não acabar morrendo, ela usa o CRISPR-Cas9 como sistema de defesa. E para a gente entender melhor o que é o CRISPR-Cas9, principalmente a sigla CRISPR, a gente tem que primeiro começar com uma comparação. Se eu fosse comparar o DNA com um armário, cada gaveta do armário seria uma coisa que a gente chama de locus gênio. O que é o locus gênio? Em latim significa local no gênio. Cada gaveta, né, é a especificação de onde se encontra determinada sequência genética com relação a alguma coisa. Por exemplo, se eu vou pegar a sequência genética responsável por definir a cor do olho. Se eu pegar o DNA de cada um de vocês aqui, sempre essa sequência vai estar no mesmo lugar. Mesmo que seja uma sequência diferente em cada um de vocês, ela vai estar no mesmo lugar do DNA. E esse lugar é um padrão, é um lugar padrão, e é chamado de locus. É isso que é a gaveta. Se eu pegasse o DNA de vocês e abrisse sempre a mesma gaveta, eu sempre ia encontrar o mesmo padrão genético. E o CRISPR é como se fosse um locus. Quando o material genético do vírus vai para dentro da célula, ele vai para um lugar específico dentro do DNA da bactéria. Então, aquele lugar específico é chamado de CRISPR. E a sigla CRISPR, repetições palindrômicas, etc., que eu mostrei lá atrás para vocês, ela diz respeito a como que o material genético do vírus é organizado dentro do material genético da bactéria. Isso é importante para você entender mais a fundo qual é o funcionamento por trás disso e, para caso alguém pesquise mais sobre o assunto, vocês vão entender a importância disso. Mas, tentando simplificar aqui, lá no CRISPR, depois que o material genético do vírus entra lá, depois que o material genético do vírus se encontra lá, vai ser produzido uma coisa que chama RNA. Vai ser produzido com base naquele material genético uma cópia dele, só que com uma estrutura diferente e com uma formação diferente. A única coisa que é copiada são as informações que ele traz. Então, o RNA é um primo químico do DNA, assim como eu disse, ele pode ter as mesmas informações, mas com uma estrutura e informação diferente. Esse aqui é um exemplo da Cas9 que eu mostrei anteriormente para vocês. Aquela mesma imagem que eu mostrei antes, essa aqui está mais simplificada. Aqui tem o DNA, como eu disse, aqui tem o RNA, que eu falei que tem na Cas9, e aqui tem a Cas9 de verde meio claro, azul meio claro. O que acontece? A Cas9, ela pega o RNA que é produzido lá no CRISPR e ela coloca nela. O RNA, ele contém as mesmas informações, assim como eu já disse, do DNA que ele foi produzido. Então, ela pega esse RNA e usa ele para percorrer todo o material genético da bactéria. Se ela encontrar algum pedaço ali do material genético compatível com o RNA, que tem as mesmas informações, significa que aquilo lá é um DNA viral. Se ela usou um RNA viral e encontrou alguma coisa, então aquilo lá que ela encontrou é um DNA viral. Então o que acontece? Se a Cas9 não fizer nada, aquele DNA posteriormente vai promover a produção de vírus e a célula vai morrer. O que a Cas9 faz? Ela corta esse DNA, tira ele, né, faz a clivagem, que é o nome técnico, e destrói o DNA do vírus. Assim, o vírus não consegue mais se reproduzir. Só que como que isso se aplica na gente? Como que isso pode ser aplicado no ser humano e em outros animais? Vamos pensar com um exemplo. Vamos supor que eu tenho anemia falciforme, que é um problema genético, tem uma sequência genética que causa anemia falciforme, e minha esposa também tem anemia falciforme. É certo que a gente vai acabar passando para o nosso filho a anemia falciforme também, só que a gente não quer que ele tenha anemia falciforme. Então o que a gente faz? A gente pega uma Cas9, sem RNA nenhum dessa Cas9, e a gente pega e produz uma RNA com as mesmas informações da sequência genética da anemia falciforme. A gente pega esse pedaço de RNA e bota na Cas9 e coloca a Cas9 para percorrer todo o DNA do embrião do nosso filho. Dessa forma, ela vai procurar a sequência responsável pela anemia falciforme. Quando ela achar, ela vai destruir essa sequência. Através de outras técnicas e outros métodos, a gente pode colocar a sequência correta, né, que não causaria no meu filho, por exemplo, a anemia falciforme. E assim, ele se desenvolveria normalmente, sem apresentar nenhum desse problema. Nenhum problema com relação a isso. Uma coisa que tem que ser contada aqui é que já está em alguma fase de testes o CRISPR-Cas9. Já foi realizado testes com ratos e, inclusive, eles conseguiram trocar a cor de pele dos ratos, trocaram a cor de pelo deles
sem nenhum problema no desenvolvimento deles. Já foi realizado também testes em macacos, que foi bem sucedido também o teste. E, recentemente, alguns cientistas chineses causaram uma polêmica ao realizar testes em embriões humanos. Acabou que os embriões morreram e eles causaram uma polêmica muito grande no contexto científico internacional e começou a abrir uma questão ética. Bom, gente, agora eu vou passar para uma parte mais futurística, que é o que é possível alcançar com essa biotecnologia. A primeira coisa que é possível alcançar é a edição dos genes humanos, que eu vou tratar melhor um pouquinho na frente. Também é possível alcançar a cura das doenças genéticas, como, por exemplo, a anemia falciforme e a tendência ao câncer, que está dentro da edição dos genes humanos também. E é possível alcançar a melhora na produção agrícola, que é uma coisa que, na verdade, é utilizada através das plantas transgênicas, onde os cientistas, eles basicamente selecionam alguns genes e modificam esses genes, para que as plantas possam, por exemplo, ser mais resistentes ou produzirem mais rápido. E também a gente tem a cura da AIDS, que eu vou explicar nesse desenho. O vírus da AIDS, quando ele encontra a nossa célula, ele joga o seu material genético, que é um RNA, dentro da nossa célula. Bom, só que ele apresenta uma enzima que chama transcriptase reversa, e essa enzima é responsável por fazer com que o RNA viral se transforme em DNA viral. Esse DNA viral, ele parte para o núcleo da nossa célula e se mistura ao nosso DNA. As drogas que existem hoje, principalmente a mais usada é o AZT, ela consegue parar somente esse processo da transcrição reversa. Porque a partir do momento que ela entrasse no núcleo, ela poderia danificar a nossa célula e até matá-la. Então não seria nada vantajoso. Só que o CRISPR é diferente. O CRISPR ele consegue entrar no núcleo e deletar esse DNA viral sem apresentar danos para a célula. Então o DNA do hospedeiro, que seria o nosso DNA, passa a ficar saudável de novo. E a gente poderia usar junto ao CRISPR o AZT, que iria parar esse processo e uma pessoa já contaminada com a AIDS poderia se curar. Mas o CRISPR também ele apresenta alguns desafios. O primeiro desafio é que não é possível editar genes desconhecidos. Então, primeiro, se eu quisesse uma asa em mim, virar uma fada, sei lá, eu não ia conseguir, porque eu não tenho o gene de fada dentro de mim. E segundo, que os cientistas eles reconhecem poucos genes humanos, tipo, eles conhecem as sequências, mas eles não sabem ao certo para quem todos os genes são usados. Então, essa biotecnologia acaba sendo um pouco restrita. Além disso, por ser uma tecnologia de muito potencial futuro, muitos laboratórios começaram a investir em pesquisa pesada. E todos esses laboratórios que investiram em pesquisa, eles começaram a querer as patentes do CRISPR, ou seja, eles começaram a querer o direito de uso. E isso gerou uma guerra de patentes que é responsável por atrasar um pouco as pessoas. Além disso, é uma tecnologia de desenvolvimento, então a gente não pode usar de forma ampla no mercado ainda. E a gente tem também um problema com relação ao número de células. Porque quando a gente é adulto, a gente tem muitas células. E alterar todas essas células seria uma tarefa quase impossível. Por isso, o CRISPR está restrito a ser usado no período embrionário. E a gente tem também a questão ética. Bom, a edição de bebês é a parte mais problemática dessa biotecnologia e ela basicamente diz respeito a literalmente editar os genes humanos, onde os pais eles poderiam ir ao geneticista e falar para o geneticista como eles queriam seus filhos, tipo, a cor dos olhos, a tendência a não desenvolver um tipo de doença, o tom de pele, e o geneticista iria alterar isso com a tecnologia do CRISPR e a criança ia nascer dessa forma. O problema é que isso geraria uma nova forma de desigualdade entre as pessoas geneticamente modificadas e as não modificadas, onde as geneticamente modificadas sempre estariam na frente, porque elas foram criadas para ser as melhores. E também isso leva a uma questão ética, a um questionamento que tange a questão ética. Até onde a ciência pode chegar? Até onde eu posso definir o futuro de uma nação ou o futuro de uma criança antes mesmo dela nascer? E por fim, eu gostaria de relacionar tudo que foi dito com o filme Gattaca, Experiência Genética, que é um filme muito bom, que vale muito a pena assistir. Ele foi feito na década de 90, onde as pesquisas do CRISPR começaram a ter uma certa impulsão. E ele fala de uma sociedade, num futuro não muito distante, e a sociedade era editada, a maior parte da sociedade era editada geneticamente. E o personagem principal, o Vincent, ele não era editado, só que ele tinha o sonho de ser astronauta, e ele logicamente nunca ia conseguir ser astronauta não sendo editado, porque ele sempre seria pior que os outros. Daí ele recorre a outros meios para conseguir isso. Mas a principal relação entre Gattaca
e o nosso TED são dois conceitos que estão explícitos no filme, que é o conceito de genótipo e fenótipo. O que é isso? Bom, genótipo são as informações que a gente recebe dos nossos pais, que estão nos nossos genes. Por exemplo, as tendências a alguma coisa. Por exemplo, eu posso ter recebido dos meus pais a tendência ao vício. Mas o fenótipo já é como que essa tendência se manifesta. Eu posso ter a tendência a vício, mas eu não necessariamente vou ser uma viciada. Eu posso recorrer a outros meios externos para não deixar esse genótipo aparecer. E é isso que o CRISPR faz. O CRISPR te dá o potencial de ser alguma coisa, mas não necessariamente esse potencial vai aparecer em você. Nossa palestra, e antes de finalizar mesmo, a gente só queria perguntar se tem alguma dúvida com relação a alguma explicação que a gente deu. Se tiver alguma dúvida que o pessoal quiser falar agora, pode procurar a gente depois que a gente responde sim. Obrigado.